Olá, marhaba, assalamu alaikum, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. Uma musiquinha de fundo musical. E eu vou ler para vocês mais sobre legislação educacional. Sim. Eu já li as reformas na área de educação nos anos 90. Agora eu vou ler limites e perspectivas das políticas para gestão escolar. Primeiro eu li as reformas na área de educação. Agora eu vou passar para o tópico 2. Deixa eu baixar um pouco no som. Limites e perspectivas das políticas para gestão escolar, certo? Limites e perspectivas das políticas para gestão escolar. Veja, aqui está a discussão sobre políticas e gestão na educação. Tem sido objeto de vários estudos e pesquisas no cenário nacional e internacional. Trata-se de temática em várias perspectivas, concepções e cenários complexos em disputa, certo? Em disputa. E nesse sentido é fundamental destacar a ação política, orgânica ou não, de diferentes autores e contextos institucionais marcadamente influenciados por marcos regulatórios, fruto de orientações, compromissos e perspectivas em escala nacional e mundial, e preconizados, entre outros, por agências e ou organizações multilaterais e fortemente assimilados e ou naturalizados pelos gestores de políticas públicas. Nessa ótica, a discussão sobre tais políticas articula-se a processos mais amplos do que a dinâmica intraescolar, sem negligenciar nesse percurso a real importância do papel social da escola e dos processos relativos à organização, cultura e gestão intrínsecos a ela. Portanto, é fundamental não perder de vista que o processo educativo é mediado pelo contexto sociocultural, pelas condições em que se efetiva o ensino-aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e, consequentemente, pela dinâmica com que se constrói o projeto político-pedagógico e se materializam os processos de organização e gestão da educação básica. Nosso objetivo com este texto, pontuado por Dourado, 2007, é levá-los a refletir sobre a situação das políticas direcionadas à gestão da educação básica, por meio da análise da proposição de ações, programas e estratégias articulados pelo governo federal. Trata-se, portanto, de buscar aprender no feixe dessas proposições os limites e possibilidades à gestão das políticas, dada a situação nacional em que estados e municípios se colocam como principais atores na oferta da educação básica no país, de modo a propiciar elementos para a compreensão dos processos de regulação e financiamento
bem como os arranjos institucionais que contribuem para a materialidade das políticas de gestão e organização, educacionais no Brasil. Não se objetiva, portanto, discutir pormenorizadamente os programas, e sim a lógica presente na proposição e os limites interpostos à sua materialização. No âmbito dos sistemas de ensino, especialmente no que concerne aos diferentes pressupostos que norteiam os programas: Plano de Desenvolvimento da Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares. Fortalecimento de Conselhos Escolares. Então vamos lá. A gestão como objeto de investigação e ação política. No contexto nacional, a discussão sobre a gestão da educação básica apresenta-se a partir de várias proposições, bem como concepções e cenários complexos articulados aos sistemas de ensino. Nessa direção, é fundamental situar os eixos que permeiam a presente análise sobre gestão no tocante à concepção, formação e financiamento da educação. Saúde! Tomando uma aguinha, para hidratar a garganta. Então, a concepção de educação é entendida aqui como prática social, portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas a partir de embates e processos em disputa, que traduzem distintas concepções de homem, mundo e sociedade. Para efeito desta análise, a educação é entendida como processo amplo de socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a escola como locus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se organizam coletivamente ou não em prol dos objetivos de formação. Sendo assim, políticas educacionais efetivamente implicam o desenvolvimento e o comprometimento de diferentes atores, incluindo gestores, professores, vinculados aos diferentes sistemas de ensino. Dessa forma, a gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins políticos pedagógicos que extrapolam o horizonte, custo-benefício e o estricto sensu. Isso tem impacto direto no que se entende por planejamento e desenvolvimento da educação e da escola. Nessa perspectiva, implica aprofundamento sobre a natureza das instituições educativas e suas finalidades, bem como as prioridades institucionais, os processos de participação e decisão em âmbito nacional, nos sistemas de ensino e nas escolas. Nessa perspectiva, a articulação e a rediscussão de diferentes ações e programas direcionados à gestão educacional devem ter por norte uma concepção ampla de gestão que considere a centralidade das políticas educacionais e dos projetos pedagógicos das escolas, bem como a implementação de processos de participação e decisão nessas instâncias, balizadas pelo resgate do direito social à educação e à escola, pela implementação da autonomia nesses espaços sociais e ainda pela efetiva articulação com os projetos de gestão do MEC, das secretarias, com os projetos político-pedagógicos das escolas e com o amplo envolvimento da sociedade civil organizada.
Por outro lado, a problematização das condições de formação e profissionalização docentes coloca-se como questão interligada à gestão educacional e, nesse sentido, deve considerar os diferentes fatores que interferem na atuação dos profissionais da educação, bem como possibilitar o acesso a processos formativos que não descurem de uma base sólida de formação, não se reduzindo à disseminação de metodologias e estratégias de aprendizagem. Rever a formação pedagógica requer, portanto, a articulação entre as políticas educacionais e as concepções de formação enquanto processos de construção coletiva. Implica também resgatar as experiências implementadas por estados e municípios como passos importantes no fortalecimento das ações do MEC, em apoio às políticas de formação de professores e aos processos de organização, gestão educacional e escolar. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Agora ficou muito baixo, né? Nesse sentido, situam-se também as ações voltadas à organização da educação nacional, cujo norte político-pedagógico no campo e na cidade deve considerar a riqueza e a diversidade de experiências e as condições e especificidades com as quais se realizam processos formativos para professores e estudantes, considerando a garantia de parâmetros de qualidade e indicando alternativas e perspectivas pedagógicas centradas em uma sólida concepção de educação, escola, cultura e gestão educacional. Ao mesmo tempo, deve-se considerar o papel basilar das políticas de financiamento e regulação da educação, uma vez que os processos de gestão educacional e escolar são fortemente induzidos pela lógica decorrente do financiamento adotado, resultante da caracterização do Estado e da articulação entre as esferas pública e privada. Segundo Dourado, em 2006, página 282 e 283, para compreender o embate entre o público e o privado, é necessário ressaltar que os seus desdobramentos efetivos se vinculam a determinações estruturais de uma dada realidade, indicando assim a configuração assumida pelo Estado e seu alcance jurídico, político, ideológico e as instituições que o compõem. O embate entre o público e o privado no campo educacional revela a persistência de forças patrimoniais na educação, favorecendo dessa forma várias modalidades de privatização do público. Saúde! Um preto aqui? Não, normal. Tais indicadores situam a gestão educacional margeada por fatores intra- e extraescolares. Assim, a democratização dos processos de organização e gestão deve considerar as especificidades dos sistemas de ensino, bem como os graus progressivos de autonomia das unidades escolares a eles vinculados e buscar a participação da sociedade civil organizada, especialmente o envolvimento de trabalhadores em educação, estudantes e pais. Políticas de gestão da educação básica no Brasil. Descontinuidade e centralização. Veja. Então, vamos lá. A Constituição e a trajetória histórica das políticas educacionais no Brasil, em especial os processos de organização e gestão da educação básica nacional, têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica de descontinuidade, por carência de planejamentos de longo prazo que evidenciasse políticas de Estado em detrimento de políticas
conjunturais de governo. Tal dinâmica tem favorecido ações sem a devida articulação com os sistemas de ensino, destacando-se particularmente gestão e organização, formação inicial e continuada, estrutura curricular, processos de participação. Desde a redemocratização do país, houve mudanças acentuadas na educação brasileira, com destaque para a aprovação e promulgação da Constituição Federal de 1988, que garantiu uma concepção ampla de educação e sua inscrição como direito social inalienável, bem como a partilha de responsabilidade entre os entes federativos e a vinculação constitucional de recursos para a educação. No âmbito das políticas educacionais, destacaram-se sobremaneira as modificações de ordem jurídico-institucional. Nesse contexto, é fundamental ressaltar a busca de organicidade das políticas, sobretudo no âmbito do governo federal e de alguns governos estaduais na década de 90, quando, em consonância com a reforma do Estado e a busca de sua modernização, se implementaram novos modelos de gestão, cujo norte político-ideológico objetivava, segundo Oliveira, no ano 2000, página 331, introjetar na esfera pública as noções de eficiência, produtividade e racionalidade inerentes à lógica capitalista. No campo educacional, no campo educacional, há que se destacar ainda um importante papel desempenhado pelos organismos multilaterais na formação de políticas educacionais nesse período. Tais constatações evidenciam limites estruturais à lógica político-pedagógica dos processos de proposição e materialização das políticas educacionais, configurando-se desse modo, um claro indicador de gestão centralizada e de pouca eficácia pedagógica para mudanças substantivas nos sistemas de ensino, ainda que provoque alterações de rotina, ajustes e pequenas adequações no cotidiano escolar, o que pode acarretar a suspensão de ações consolidadas na prática escolar, sem a efetiva incorporação de novos formatos de organização e gestão. Isso não redundou em mudança, e sim em um cenário de hibridismo no plano das concepções e das práticas, que, historicamente no Brasil, tem resultado em realidade educacional excludente e seletiva. Vivencia-se no país um conjunto de ações de modo parcial ou pouco efetivo sob a ótica da mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos parâmetros orgânicos à prática educativa. Quem escreveu isso foi Dourado em 2007. Nessa direção, houve um conjunto de políticas de reestruturação da gestão, organização e financiamento da educação básica. Segundo Cury, escreveu isso em 2002, página 197. Os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que foi o que começou em 1995 e terminou em 1998, e o outro que iniciou-se em 1999 e terminou em 2002, promoveram-se diversas alterações fortemente marcadas por políticas focalizadoras, com especial atenção ao ensino fundamental, a fim de selecionar e destinar os recursos para metas e objetivos considerados urgentes e necessários. Tais políticas vieram justificadas por um sentido
por vezes satisfatório, do princípio da equidade, como se este fosse substituto da igualdade. Nesse quadro, é possível depreender que as políticas focalizadas propiciaram a emergência de programas e ações orientados pelo governo federal aos estados e municípios, destacando-se a disseminação de parâmetros curriculares nacionais, que é o PCN, a implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE, Plano de Desenvolvimento da Escola, né? Pelo Fundescola, a criação do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e a implementação de uma política de avaliação fortemente centralizada, em detrimento de um sistema que propicie a colaboração recíproca entre os entes federados. Quem escreveu isso foi o Peroni, em 2003. Continuando, a rapidez com que se processaram as políticas para a educação básica se deu em função da centralização no âmbito federal. Segundo Cury, ele escreveu isso em 2002, página 199, sem a elaboração de lei complementar que defina o que é regime de colaboração entre os entes federativos, previsto no parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal de 1988, o país vivencia tensões no tocante ao Pacto Federativo por meio de um regime de decisões nacionalmente centralizados e de execuções de políticas sociais substancialmente desconcentradas, em que se percebe uma situação de competitividade recíproca, guerra fiscal entre os subnacionais. Tal cenário contribui sobremaneira para a desarticulação de experiências e projetos em andamento e para a adoção de medidas ligadas às políticas federais para a educação básica em função da necessidade dos sistemas e escolas buscarem fontes complementares de recursos. Certo? Quem escreveu foi o Dourado em 2007. Saúde! Continuando. Talvez eu pare por aqui, porque esse tópico é bem comprido. Bom, os programas federais de educação básica, atravessados por concepções distintas e até antagônicas, realçam o cenário contraditório das ações governamentais. Tal perspectiva enseja a necessidade de maior organicidade entre as políticas, ações e programas. Na década atual, várias políticas, programas e ações foram realizados pelo governo federal após a aprovação de um PNE, Plano Nacional de Educação, sob a ótica gerencial e patrimonial. É oportuno destacar, portanto, que grande parte das políticas educacionais foi reorientada a partir de 2003, implicando alterações nos marcos regulatórios vigentes para a educação básica e superior. Nesse sentido, o governo federal pautou sua atuação pelo princípio da defesa da educação de qualidade, a partir do binômio inclusão e democratização. Algumas ações mereceram particular destaque, como a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, as possibilidades de ações afirmativas e, de modo estrutural, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,
e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb. Atualmente, articulam-se esforços nos entes federados para garantir a regulamentação do Fundeb de natureza contábil, cujo desenho pode representar um avanço na dinâmica e lógica do financiamento da educação básica nacional, sobretudo quanto à sua caracterização, direcionado à educação infantil, ensino fundamental e médio. Aliados ao redimensionamento do financiamento da educação básica, destacam-se os planos de educação, notadamente o PNE, os Planos Estaduais de Educação, que é o PEE, e os Planos Municipais de Educação, PME. Se entendidos como planos de Estado, estes deveriam implicar redimensionamento das políticas de gestão e, fundamentalmente, da lógica de financiamento, portanto, do orçamento público. Tal dinâmica encontra-se desarticulada e associada à lógica de desconcentração que tem marcado a educação nacional. Merece ser destacado, contudo, o esforço desenvolvido para estimular a formação de conselhos, bem como a sua capacitação. Então, quem escreve isso é o Dourado, tá? Em 2007. Quando ao PNE é importante, ao Plano Nacional de Educação, é importante ressaltar que, aliado às metas vetadas, ele não foi integrado efetivamente ao processo de elaboração do Plano Plurianual, PPA. Tá? E suas revisões. Considerando que o Plano Plurianual é um instrumento fundamental do orçamento público, justamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, esse processo não resultou em organicidade orçamentária que viesse dar efetividade às metas do PNE. Apesar desse cenário de mudanças na área da gestão educacional, vários programas foram mantidos no formato original, destacando-se o Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE. Por outro lado, novos programas foram implementados a fim de contribuir com o processo de democratização na escola, com destaque para o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares. Daí foi tirado do Dourado. O livro de Dourado é um livro publicado em 2007. Continuando, agora vamos ao Plano e Programas Federais em Andamento na área de gestão escolar. Na área de gestão escolar, muitos programas foram implantados, objetivando contribuir para o processo de democratização da escola. No campo da gestão, 3 programas traduzem esse movimento ambíguo: o PDE, o PDDE e o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares. Sem pormenorizar os referidos programas, temos abaixo algumas características, sobretudo no que se concerne à concepção lógica, política, pedagógica que os caracterizam. Vamos lá. O Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE, e o Fundo de Fortalecimento da Escola, Fundescola. Saúde!
Fundescola, por meio de processos formativos e de apoio à gestão educacional, tem como meta a busca da eficácia, eficiência e equidade no ensino fundamental público, ao focalizar o ensino-aprendizagem e as práticas de gestão das escolas e secretarias de educação. As estratégias descritas no PDE enfatizam o desenvolvimento de ações para aperfeiçoar o trabalho, elevar o grau de conhecimento e o compromisso de diretores, professores e outros funcionários da escola com os resultados educacionais. Então, é também do livro do Dourado, de 2007. Na área de gestão, o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, é um dos programas centrais do Fundescola, dada a sua abrangência e inserção nas 3 regiões. A esse respeito, Fonseca, Toshi e Oliveira, 2004, página 29, afirmam que a proposta concebida no âmbito do Fundescola enfatiza a gestão democrática centrada numa concepção generalista e eficientista como instrumento legal para a organização do trabalho escolar. A autonomia escolar é garantida por um fundo repassado à escola, com vistas a estimular o quadro administrativo a tomar decisões que afetem materialmente a escola e a responsabilizar-se pelos resultados de suas decisões. Nesse cenário, os autores mencionados, 2004, página 40, que é o Dourado, Não, os autores é o Fonseca, o Toshi e o Oliveira. Fonseca, Toshi, Oliveira. Não dá pra ver se é homem ou mulher, Então, esses autores, ou autoras mencionados, afirmam que o PDE é entendido como o carro-chefe do Fundescola, uma vez que assinala uma ênfase na escola como foco no aluno PDE. Nesse processo, a escola é considerada a responsável pela melhoria da qualidade de ensino e o projeto visa modernizar a gestão e fortalecer a autonomia da escola, segundo um processo de planejamento estratégico coordenado pela liderança da escola e elaborado de maneira participativa. Com relação ao PDE, Freitas et al., 2004, página 71, eles, juntamente com outros autores, Freitas juntamente com outros autores, afirmam que este plano estrutura-se por meio de uma nova cultura organizacional firmada sobre princípios de gestão, estratégia e do controle de qualidade total, orientada pela e para a racionalização e eficiência e a eficácia. Desse modo, ideologicamente, o PDE, desde a sua concepção, busca criar o consenso em torno da ideia de que a melhoria da educação estaria na adoção dos parâmetros de mercado, com a aplicação de estratégias da empresa privada na gestão da escola pública. Tal concepção alicerça-se numa ressignificação da gestão democrática e da participação, entendidas a partir da criação de canais de efetiva participação e decisão coletivas, tendo por norte a educação como um bem público. Quem escreveu foi Dourado, em 2007. Outro ponto fundamental a ser destacado articula-se a concepção restrita de autonomia, restrita à dimensão financeira, e ao caráter diretivo e centralizador do PDE, num cenário em que os profissionais da educação e alguns sistemas de ensino envidavam
esforços no sentido de implementar, com base na legislação em vigor, projetos político-pedagógicos cujo norte se contrapunham à concepção gerencialista presente no PDE. Fonseca, Tossi e Oliveira, 2004, página 189, ao avaliarem o PDE e a gestão pedagógica, físico-financeira e de materiais da escola, adjetivaram a proposição e materialização desse plano por meio da diretividade, burocratização e controle do trabalho escolar, e destacaram ainda que o PDE favoreceu a proliferação de empresas de consultoria e de capacitação docente por meio de cursos previamente montados por elas. Essas empresas fazem, portanto, o trabalho de agenciamento e de planejamento, cabendo à escola a prerrogativa de escolher os cursos com base na oferta das empresas. Essas pesquisas ressaltam a lógica do plano e seu distanciamento dos marcos legais que preconizam o princípio da gestão democrática e dos processos de participação subjacentes a essa escola, bem como a importância da efetivação de projeto pedagógico pelas unidades escolares com base na regulamentação da gestão democrática pelos sistemas de ensino. Quem escreveu isso foi o Dourado, em 2007. Apesar do distanciamento inicial da Secretaria de Ensino Fundamental, cuja denominação atual é Secretaria de Educação Básica, SEB, do MEC, o PDE, por meio do Fundescola, buscou, a partir de 2003, vincular-se a essa secretaria, dada a singularidade das ações desenvolvidas. Bom, a esse respeito, são importantes os movimentos direcionados a uma articulação orgânica entre a Secretaria e o Fundescola. Por outro lado, em 2004, foi materializada a transferência da gestão integral do Fundescola para o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Quem fala isso também é o Dourado, página 2000, página 10, tá? Livro de 2004. Tal mudança contribui sobremaneira para o crescente divórcio entre as ações do fundo, entre elas o PDE, e as ações e programas da SEB, resultando em muitos casos na sobreposição de ações e em planos e programas com concepções político-pedagógicas distintas no âmbito do governo federal. Assim, é fundamental registrar que o Fundescola desenvolve ações, em especial na área de gestão, sem clara interlocução com as demais políticas da Secretaria do MEC, das secretarias do MEC. O PDE, nesse cenário, tem foco e ação política pedagógica baseados em concepções gerencial, cujo processo ignora o esforço desenvolvido pelo MEC no apoio técnico e financeiro para a democratização da gestão escolar. B. Então, eu li o A, né? Agora vamos B. Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Então, o A foi justamente o plano